Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos de todos vocês, todos, tanto aqueles que aceitam-me como amigos, como aqueles que me consideram como adversários ou inimigos, não importa. Eu quero que todos, e Deus sabe que eu quero, Deus sabe que eu quero que todos sejam abençoados. Eu quero que vocês tenham, no mínimo, o que Deus me tem dado. E por isso nós estamos aqui para levar o que há de melhor que Ele tem me dado, a sua santa palavra. Porque a palavra de Deus é como mel na boca. Ela adoça a nossa alma, ela fortalece o nosso espírito, ela calma o coração. E falando em coração, nós temos falado muito sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. E é interessante que quando Jesus fala em virgens prudentes, fala das virgens que pensam, que pesam, que avaliam. E então, cada uma toma a sua própria decisão de acordo com o que entendeu da sua palavra, a palavra de Deus. Então, muito bacana a palavra de Deus. Você sabe que o rei Salomão foi o homem mais rico em toda a terra e o mais sábio em toda a terra. Nunca houve ninguém tão sábio quanto Salomão. Ninguém. Claro que Jesus é anjo, é separado, lógico. Mas Salomão foi o homem comum que foi o mais sábio. Deus lhe deu sabedoria. Ele deu sabedoria para Salomão. E usando o rei Salomão, ele diz assim, Deus falando através de Salomão, para quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Se você tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, então atenta para essas palavras, porque elas são para você, elas são para todos nós. E ele dá aqui a dica, Deus falando, filho meu. Aqui é Deus falando com você, comigo, falando conosco. Filho meu, atenta, quer dizer, presta atenção para as minhas palavras. Atenta, presta atenção para as minhas palavras. As minhas razões, quer dizer, a palavra, inclina o teu ouvido. Sabe por que eu estou rindo, pessoal? É que eu me sinto tão feliz com essas palavras. Elas fazem tão bem a minha alma, e eu creio que façam o mesmo com você. Eu tenho certeza que faz. Você se sente bem, né? Deus falando com os seus filhos. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, quer dizer, para as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes
apartar-se dos teus olhos. Quer dizer, os nossos olhos têm que estar sempre atentos às palavras de Deus, às razões de Deus, aos pensamentos de Deus. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. É muito forte, muito forte. Por quê? Porque as minhas palavras, as minhas razões, são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Você sabia disso? A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Claro, você já deve ter ouvido falar que mente sã, corpo são. Não é isso? Já ouviu falar? Pois é. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a mente dela fica sã, curada. A sua alma fica sossegada, tem paz. Quando ela ouve, e é claro, e obedece. E o corpo, então, agradece. O corpo tem saúde. Aí ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, olha só, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dá licença um instantinho. Muito forte isso aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, que é o que nós fazemos todo dia, não é? Todo dia a gente está aqui atentando para as palavras de Deus, não é isso? As palavras de Deus não são as minhas palavras, não são os meus pensamentos, as minhas ideias, não. As palavras de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Quer dizer, para as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Sempre você deve ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Ainda que você não entenda tudo que está escrito, leia. Não custa nada. Eu também não entendo tudo que está escrito. Tem muita coisa na Bíblia, a maior parte eu não entendo. Mas o que eu consigo entender, o pouco que eu consigo entender, já é suficiente para mim. Me dá vida. Me dá saúde. Me dá força. Me dá vigor. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Quer dizer, sempre os nossos olhos têm que estar atentos à palavra de Deus. Guarda-as no íntimo do teu coração. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, dinheiro, fama, sucesso, tudo, amor, tudo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas também, com certeza, se o coração não for guardado, protegido, ele vai ser uma fonte da morte. Uma fonte de morte. Essa é a realidade. E nós temos visto isso dentro das igrejas.
Eu falo especialmente na Igreja Universal, porque as outras igrejas eu não sei. Eu sei onde eu trabalho. Então, o que acontece? Você é uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa que cumpre com o seu dever para com a sua família, para com a sua vida, sobretudo para com Deus. Então, você é uma pessoa, por exemplo, convertida, você é uma virgem, como uma virgem prudente, que atenta para a palavra de Deus. E você, então, tem saúde espiritual. Mas isso não significa dizer que você não vai encontrar problemas, dificuldades, barreiras, porque o mal, o diabo, está aí para destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Veio para matar, roubar e destruir. É o que Jesus diz. O diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então ele veio trazer essa vida com abundância através dos seus conhecimentos, das suas instruções, da sua palavra e da sua própria vida, porque ele deu a própria vida em resgate da sua, da minha, das nossas vidas. Então, sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o coração. Você é uma pessoa prudente, uma virgem, como uma virgem prudente que nós falamos essa semana. Porém, se você tiver bons olhos para com todas as pessoas, graças a Deus, você vê as pessoas com bons olhos. Mas você tem que guardar o seu coração. Você tem que guardar o seu coração. Porque o seu coração, como o meu, o coração de cada um de nós, ele continua tendo aquela natureza sentimental, aquela natureza emotiva, aquela natureza, é a natureza do coração, é a natureza do coração. Então, você sabe aquele conto, vale a pena até falar que o escorpião queria atravessar o rio, não sei se você já ouviu isso, ele queria atravessar o rio, então ele chamou o sapo e disse assim, o sapo, me leva para o outro lado do rio. Aí o sapo disse, não, se eu colocá-lo nas minhas costas, você vai me picar e eu vou morrer. Então o escorpião disse para ele, olha, você tem que entender o seguinte, se você morrer, eu vou morrer também. Você acha que eu vou picar você? Aí o sapo pensou, realmente, tá bom, então monta aí. E o sapo foi andando, nadando e levando o escorpião nas costas. Mas lá no meio do rio, o sapo sentiu uma picada e disse, ai, você me picou. Aí o escorpião disse, é a minha natureza. A minha natureza é essa. Acabou morrendo os dois. Mas a natureza do escorpião é essa, picar. O coração, a natureza do coração, quando é inclinada para sentir, para se entregar às emoções, aos sentimentos, às circunstâncias, ele tende a levar a pessoa à morte. Então, é o que tem acontecido muito dentro, por exemplo, na Igreja Universal, e eu quero trazer para você esse alerta. Há pessoas que vêm com bons olhos, com o coração aberto na igreja. E aí ela ouve um testemunho de uma pessoa que prosperou, que chegou como um mendigo e fez o desafio da fé, fez uma prova com Deus no altar e Deus abençoou a vida dela. O que acontece? No meio da audiência, daqueles
daquelas pessoas que estavam assistindo a reunião, então veio um elemento que era como uma virgem louca. Aquelas pessoas que parecem virgens, mas são loucas. E essa criatura, essa virgem louca, se aproximou da pessoa que tinha sido abençoada e começou a falar de negócios. E aquela pessoa que tinha sido abençoada, com bons olhos para com todas as pessoas que vêm na igreja, atendeu, prestou atenção e fez negócio com aquela virgem louca. O que aconteceu? Depois a virgem louca desapareceu e deu trambique naquela pessoa que tinha sido abençoada. Quer dizer, a pessoa tinha sido abençoada, mas não guardou o seu coração, não protegeu o seu coração, foi infantil e se entregou à primeira pessoa que apareceu como virgem também. Ora, amiga e amigo, por isso, a nossa fé tem que estar pautada na palavra de Deus sem emoção, sem sentimento. É a forma que eu encontrei de proteger o meu coração, porque eu enfrentei na igreja onde eu nasci na fé, com licença. Eu pessoalmente, eu posso falar isso para vocês. Eu enfrentei pessoas, irmãos, não é irmãos não, irmãos, pessoas que estavam dentro da igreja, se faziam de virgens prudentes, mas para o mal, porque no fundo eram virgens loucas, que estavam em busca de vantagens, de tirar vantagens dos incautos, dos sinceros, dos verdadeiros. Então, às vezes, o verdadeiro é como se diz, é criança, cai no conto do escorpião e acha que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é santinho, que todo mundo é de Deus, que todo mundo tem comunhão com Deus. E não é! Quando Jesus fala das virgens prudentes, e 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, ou melhor, loucas, ele está justamente alertando-nos com respeito à proteção da nossa fé. Porque se o coração se inclina para a carne, quer dizer, se os nossos sentimentos se inclinam para a carne, para os desejos do mal, ele vai para o mal, ele se perde. O apóstolo Paulo ensina dizendo assim, porque a inclinação da carne é morte, quer dizer, é para a morte. A tendência da carne é para a morte, a tendência do coração, não esqueça, o coração de repente pode ser um escorpião, e você pensa que ele está manso, que ele está domesticado. Não, a natureza dele é essa, a natureza do coração é inclinada para o mal, essa é a realidade. Quando você diz, fulano tem bom coração, tem bom coração, mas tem que guardar esse coração, porque se ela não guardar com toda a segurança, o coração dela vai desviar-se para o mal. Então ele diz assim, a inclinação da carne, quer dizer, eu penso, eu creio, eu pessoalmente creio, que aqui a carne é esse coração, é esse sentimento, é essa fé emotiva, que a gente já deu até testemunho de que nós falhamos uma vez, nós erramos
feio, dando atenção ao coração, à fé do coração. A fé do coração é sensível, a fé do coração é emotiva, e a fé do coração não suporta desertos. A fé do coração não tem força para enfrentar as dificuldades. Logo quer fugir, logo quer abandonar o barco, porque é o coração, é a natureza do coração, é carnal, é como louca, virgem louca. Essa é a realidade, amiga e amigo. Então, se você, esse é um aviso, esse é um apelo que eu faço, você que é de Deus, você é uma pessoa de Deus, não faça negócio com ninguém da Igreja Universal do Reino de Deus. Não faça. Mesmo que a pessoa seja obreira, obreiro, mesmo que seja pastor, bispo ou esposa, não faça negócio com essa pessoa, com essa criatura. Por quê? Porque você pode se dar mal, porque essas pessoas que se deixam levar pelo coração acabam se entregando para aqueles que estão no nosso meio, que parecem virgens, mas são virgens loucas. Parecem virgens prudentes, mas são virgens loucas. Eu creio que neste momento há pessoas que dizem: bispo, o senhor tocou numa tecla muito importante, porque eu saí da igreja, eu deixei a fé, porque eu fiz negócio com uma pessoa que era supostamente virgem, prudente, e na realidade ela era louca, e ela me fez perder negócios. Isso sem falar outros tantos problemas. Então, amiga e amigo, esse é um conselho de Deus. Deus falando para os seus filhos. Filho, está aqui escrito, filho meu, ou filha minha, atenta para as minhas palavras. Presta atenção nas minhas palavras. Use a sua fé racional, inteligente, a fé que pesa, que pensa, que raciocina, a fé que avalia. Essa é a fé inteligente. A fé que pergunta: posso fazer isso? Posso, devo fazer aquilo? Não aquela fé emotiva que diz: eu quero isso, eu quero aquilo. Então, saiba ser prudente, minha amiga, e não se envolva, não se deixe levar pelas aparências, porque você sabe, nós sabemos que as aparências enganam. As aparências enganam. E as virgens prudentes pareciam, ou melhor, as virgens loucas pareciam com as prudentes. Eram virgens. E isso mostra o universo das pessoas que estão nas igrejas, não só na Igreja Universal do Reino de Deus, mas qualquer igreja. Então você tem que tomar muito cuidado para não se envolver em negócios com irmãos, porque de repente o irmão é irmão, a irmã é irmã. Não faça negócio com ninguém que seja da igreja, pensando que aquela pessoa é fiel, é leal, confiando no testemunho dela. Não faça isso. Os 10 leprosos foram curados. Somente um voltou e foi salvo. Os 9 continuaram curados, mas com o mesmo caráter. O caráter de camaleão, ou melhor, o caráter de escorpião. Entendeu, amiga e amigo? Então, vamos pegar essas palavras e aplicá-las na nossa vida pessoal. Aplique essa palavra na sua vida. Você vai arrebentar. Se você não aplica, você vai se arrebentar. Das duas, uma. Ou você é prudente ou você é louca. Se você é uma virgem prudente, você pensa, pesa, avalia o que está escrito e coloca em prática o que está dito, o que Deus falou. Porque ele fala: filho meu. Ele está falando com os filhos dele.
E se você é filha, filho, você vai obedecer essa palavra. Vou ler outra vez. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quer dizer, presta atenção nas minhas palavras. Para as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não deixes apartar-se das minhas, não deixe o seu coração se apartar, se distanciar das minhas palavras, dos teus olhos, melhor dizendo. Não as deixe, quer dizer, não deixe a minha palavra, apartar-se, quer dizer, se distanciar dos teus olhos. Esteja com seus olhos sempre atentos à palavra de Deus, 24 horas por dia. Guarda-as, guardar o quê? A palavra. Guarda-as no íntimo do teu coração, para ele ser sábio. Para ter um coração sábio, você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Por quê? As palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Se o teu coração está fixo na palavra de Deus, se a sua fé está focada no que está escrito na palavra de Deus, você está usando a razão, o coração na palavra de Deus. Não só a mente, mas também o coração. Se você só usar o coração, você vai se dar mal. Porque aí vem a fé emotiva. E eu me dei mal. Eu dei um tremendo furo na minha vida por causa de ter dado ouvidos à voz do coração. E eu usei a fé do coração na palavra de Deus. Mas não deu certo, não. Eu errei. Porque eu não usei a razão, eu não usei a prudência, eu não usei a cabeça. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele não é emoção, ele tem sentimento, ele tem alma, mas ele se identifica como espírito e verdade. É espírito, Deus é espírito e verdade. As minhas palavras são espírito e vida. Então, nós temos que unir sim, podemos unir sim a fé racional com o sentimento do coração e avaliar sempre a mente com aquilo que se passa no nosso coração, porque de repente o coração está inclinado para algo que não combina com o racional, com a inteligência, a fé inteligente. Então, ele fala aqui sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O apóstolo Paulo diz: a inclinação da carne, eu penso que a carne aqui é o coração. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Quando a gente tem uma fé emotiva, a gente não tem segurança, não tem certeza. Mas quando a gente tem uma fé inteligente, racional, quando a gente pensa, então nós temos segurança, nós temos certeza, convicção do que é certo e do que é errado. Porquanto a inclinação da carne, quer dizer, do coração, eu penso, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. O coração não está sujeito à palavra de Deus. Salvo se for um novo coração, porque Deus promete dar um novo coração quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, ele nos dá um novo coração. Mas, ainda assim, nós não podemos confiar no coração. Porque, assim como ele
é fonte de vida, ele também pode ser fonte da morte. Ele diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita ou não está sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Quer dizer, não pode ser. Porque coração é sentimento, é oba-oba, bate forte aqui dentro do peito, é o sabor, é o ouvido que prova as palavras como o paladar prova a comida. Amiga e amigo, quantas pessoas, e só para desfechar essa palavra, quantas pessoas casaram e estão descasadas por causa do coração enganador? Deus fala para a gente tomar cuidado com o coração. Sobretudo, guarda o teu coração. E ele diz que o coração é enganoso e perverso, cruel. Então a gente tem que tomar cuidado com o coração. Cuide do seu coração, minha amiga, meu amigo, você vai estar cuidando da sua própria vida. De repente você é aquela pessoa que investe toda a sua vida numa profissão que o seu coração abraçou. Mas depois que você se forma naquela profissão, você não quer mais. É a mesma coisa do casamento. Você usou o coração para se apaixonar por uma determinada pessoa e se entregou para ela. Depois, a sua cabeça descobriu que ela não era pessoa para você. E vocês saíram, quer dizer, deixaram um, deixou o outro, e se tornou a vida cada vez pior por causa de ter gerado também um filho. Assim é a verdade, assim é a vida. Cuidado com o seu coração. Ele é fonte de vida, mas também é fonte de morte. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.